Olá, queridos alunos e alunas do Aula D, professor Eduardo, seu professor de Química. Falando de cinética química, nesta aula vamos abordar o quê? Os fatores que alteram a velocidade das reações, tá? Vamos falar de temperatura, superfície de contato, pressão, concentração dos reagentes e catalisador. Vamos lá. Falando então de temperatura, qual é o caminho de raciocínio? Porque para cada um deles tem um caminho de raciocínio que a gente deve seguir, tá? Falando de temperatura, o que eu devo raciocinar? Um aumento de temperatura provoca o quê numa reação química? As moléculas vão ficar mais agitadas. Se as moléculas ficarem mais agitadas, vai aumentar o número de colisões entre elas. E aumentando o número de colisões vai acontecer o quê? Aumenta a velocidade da reação. Portanto, um aumento da temperatura aumenta a velocidade da reação. E isso é para todas as reações. Não interessa o tipo de reação. Aumentou a temperatura, aumenta a velocidade da reação. Professor, mas eu já ouvi falar que quando aumenta a temperatura mexe não sei o que. Você está confundindo então com o equilíbrio químico. A temperatura dentro do equilíbrio químico tem um outro tipo de raciocínio que a gente vai falar em umas próximas aulas, numa outra aula eu diria melhor. Só que temperatura aumenta a velocidade da reação e ponto final. Certo? Um exemplo do dia a dia, tenho aqui uma jarra de leite, um copo de leite. O que eu estou querendo dizer? O leite após aberto, a gente deve conservá-lo, né, na geladeira. Por quê? Porque o leite, assim como qualquer outra substância perecível, tende a estragar, né? As gorduras do leite tendem a rancificar e tudo mais. E o que vai acontecer? Se eu guardá-lo na geladeira a uma temperatura menor, as moléculas têm um grau de agitação menor, portanto a velocidade da reação diminui. As reações que provocam, né, o azedamento do leite, elas têm uma velocidade diminuída. Não quer dizer que o leite não vai estragar na geladeira, ele também estraga, só que numa velocidade bem menor, né? Comparando uma caixinha de leite aberta e deixada à temperatura ambiente com outro que ficou na geladeira, a da geladeira vai demorar muito mais tempo para estragar, tá certo? Falando ainda de outras maneiras de se alterar a velocidade da reação, falando então em superfície de contato, tá? Maior superfície de contato, ou seja, né, se eu tenho mais contato entre os reagentes, vai fazer com que as moléculas tenham um maior número de moléculas colidindo. Maior número de moléculas colidindo, eu teria uma maior velocidade da reação. Que exemplo prático eu tenho para falar? Esse aqui, tem um comprimido efervescente inteiro sendo colocado em água e aqui é o mesmo comprimido, a mesma massa de comprimido, só que em pó já triturado. O que vai acontecer? O comprimido em pó já triturado, ele vai fazer uma reação química muito mais rápida, justamente porque quando eu tenho o comprimido já triturado, todo aquele miolo do comprimido que vai demorar, aqui nessa situação vai demorar para entrar em contato com a água, aqui ele já entra em contato direto. Certo? É a mesma coisa também quando a gente fala em fogo, por exemplo, uma tora, né, uma tora de madeira pegando fogo ou lascas de madeira pegando fogo. Qual que queima mais rápido? 50 quilos em lascas de madeira pegando fogo ou uma tora de 50 quilos? O que vai queimar mais rápido? As lascas, justamente porque nesse caso a superfície de contato é maior. O que eu devo saber então? Que quanto mais partes eu tiver, quanto mais tendência, né, ao pó, quando eu falo assim, uma barra de ferro ou limalha de ferro, um pedaço de madeira ou lascas de madeira, toda vez que tender para lascas, tender para o pó, no caso, né, a maior superfície de contato, se a superfície de contato aumentou, a velocidade da reação aumenta também, tá? Falando então ainda de uma outra maneira de mexer na velocidade das reações, seria mexer na pressão. Pressão, ela só vai influenciar se eu tiver reagentes gasosos, se eu tiver gases participando da reação, tá? Então, um aumento da pressão, o que significa um aumento de pressão? Quer dizer que eu tenho menos espaço para as moléculas. Se eu tenho menos espaço, eu vou aumentar o número de colisões, elas têm um espaço menor para caminhar, então eu tenho um aumento no número de colisões. Se eu tenho mais colisões entre as moléculas, quer dizer que eu aumento a velocidade da reação. Vamos comparar aqui esses dois sistemas. Veja esse sistema 1 e o sistema 2. O número de moléculas é o mesmo nos dois. Acontece que nesse sistema 2 eu aumentei a pressão. O aumentar a pressão, eu diminui o volume. As moléculas passam a ficar mais próximas umas das outras e, portanto, elas colidem mais. Nesse sistema aqui, a velocidade da reação aqui desses gases vai ser maior. Então, um aumento de pressão
provoca um aumento na velocidade da reação. Continuando, o que eu falarei agora? Falarei de concentração dos reagentes. O que eu devo raciocinar? Se eu aumento a concentração dos reagentes, provoca o quê? Eu vou ter mais moléculas. Tendo mais moléculas, terei mais moléculas para fazer a reação química. Tendo mais moléculas para fazer a reação química, eu vou ter então um aumento na velocidade da reação. Veja esses sistemas onde eu tenho aqui, sistemas aparentemente iguais, só que no sistema 1 eu tenho menos moléculas do que no sistema 2. Se eu tendo mais moléculas, vão ter mais colisões, vai ter uma taxa de reação maior. Portanto, se eu aumento a concentração dos meus reagentes, a velocidade da reação aumenta também. Ainda, presença de um catalisador, tá? O catalisador é algo, digamos assim, que a gente precisa entender as nuances. O catalisador é alguém especial lá na reação química. A presença de um catalisador faz com que diminua a energia de ativação da reação. Se você não sabe o que é energia de ativação, assista ao outro vídeo de cinética que foi gravado. Então, na presença de catalisador, a energia de ativação ela diminui. O que isso significa? Significa que a barreira de energia a ser vencida pelos reagentes é menor. Então eu tenho uma barreira energética a ser vencida menor. O que isso vai fazer? Tendo uma barreira energética menor a ser vencida, eu terei mais colisões com uma energia superior à energia de ativação. Porque para a reação acontecer, precisa ser uma colisão com uma energia superior a essa energia de ativação. Se a energia de ativação é menor, eu consigo mais colisões com essa energia superior. E eu tendo mais colisões com essa energia superior à energia de ativação, eu teria então uma maior velocidade da reação. Veja esses dois gráficos aqui, né? Ou melhor, essas duas curvas dentro do mesmo gráfico. Eu tenho essa curva 1, onde um reagente precisa suprir toda essa barreira de energia para se converter em produtos, e eu percebo que eu tenho aqui uma energia de ativação que vai do 100 até o 200, então na reação 1 eu tenho uma barreira energética de 100 kJ a ser vencida. Na reação 2, que é em presença de catalisador, nessa reação 2 eu tenho apenas que, no caso, superar esses 50 kJ, é uma barreira menor. Então eu supero uma barreira menor e já consigo me converter em produtos. Essa curva 2 significa a reação catalisada. Nessa reação catalisada, a velocidade é maior. E uma coisa bastante importante a ser lembrada é que um catalisador ele não é consumido durante a reação química. O catalisador, o único papel dele é exatamente esse, que é diminuir a energia de ativação da reação. E diminuindo a energia de ativação, fica mais fácil para os reagentes se converterem em produtos. Sendo bem, digamos assim, dando um exemplo bem simples, imagine que você aí, o rapaz, ele quer ir lá na vizinha, lá namorar com a vizinha, ele tem que daí pular um muro de 2 metros para fazer a reação química com a vizinha. Esse muro de 2 metros é a energia de ativação que ele precisa romper. Com um catalisador, esse muro de 2 metros passa a ser uma muretinha de 30 centímetros, que é só dar um pulinho e ele já está lá na vizinha para fazer a reação química, tá certo? Então, entenda que não há participação do catalisador na reação química, apenas o catalisador faz é diminuir a energia de ativação, tá certo? E o que eu tinha para falar de fatores que alteram a velocidade da reação química são esses aí mesmo, tá certo? Só lembrando então que a temperatura, quanto maior a temperatura, mais rápida a reação, quanto maior a pressão, mais rápida a reação se eu tiver reagentes gasosos. Se eu aumentar a superfície de contato, a velocidade da reação aumenta também, e se eu tiver um catalisador, o catalisador ele vai diminuir a energia de ativação e acelerar a reação, tá certo? Gostou do vídeo? Entendeu o que foi dito? Algum elogio, alguma crítica? Use aí os comentários para se comunicar aqui com a gente, tá certo? Não esqueça também de curtir o vídeo, compartilhar com seus amigos aí da escola, do seu pré-vestibular, do seu pré-ENEM. Comente o vídeo dizendo o que achou, e se quiser me achar lá no Facebook, me procura lá, facebook.com/Eduardo Silva Prof, tá certo? Um grande abraço e até a próxima!